Amados irmãos, a pregação dessa noite, ela já introduz as palestras de amanhã. Pela manhã nós aprendemos, na verdade, sobre o Dia do Senhor 6. Aprendemos sobre o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, entendendo então a glória do Evangelho e do que ele trata. O que é esse poder de Deus para a salvação? Hoje, na pregação, agora à noite, poderemos desenvolver muito mais ainda sobre o Evangelho, entendendo na verdade aquilo que é o tema, não é, do acampamento, o tema principal das palestras, na verdade. Moldados à imagem de Cristo. Romanos 8 e versículo 29, que diz, porque os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Ou seja, o texto fala justamente sobre Jesus Cristo e como nós fomos eleitos nele para sermos como ele. A pregação dessa noite tem como tema santificando a vida em um mundo depravado. Nós aprendemos sobre o poder do Evangelho, aprendemos sobre o que é o Evangelho, sobre aquilo que a Escritura diz acerca de nossas vidas. E para compreendermos o tema geral do acampamento, nós precisamos refletir muito acerca dessa questão da santidade. Afinal de contas, para que Deus nos chama? Qual o propósito do nosso chamado, da nossa eleição? Isso deve ser, de fato, uma reflexão profunda em nosso coração, irmãos. Porque nós não podemos viver de status, não é? E dizer que somos cristãos, e isso só basta, apenas o dizer. Para compreender melhor esse tema, e na verdade observar, não é, uma comunidade específica da palavra de Deus, não é, do tempo dos apóstolos, que demonstraram e testemunharam essa santidade em suas vidas, nós vamos justamente aprender um pouquinho na carta de Paulo, a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Eu queria convidá-los a abrir as suas Bíblias em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 1. Eu fiz uma leitura geral, um estudo geral nas duas cartas. Vamos usar mais o texto da primeira carta. Mas aqui nós já podemos aprender muita coisa importante. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 1, do versículo 2 ao versículo 10. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavras, mas, sobretudo, em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Por enquanto, esse texto é o principal texto da pregação. É muito importante, então, entendermos, não é, a profundidade dessa carta. No geral, nós podemos observar, irmãos, alguns assuntos importantes nessa carta, muito importantes. Um principal assunto que é bastante descartado aqui é o assunto acerca do fim, acerca da volta de Cristo, da sua segunda vinda. Ou seja, a carta é uma carta de base muito escatológica, porque Paulo também escreve justamente para suprir uma certa deficiência que aqueles irmãos tinham acerca da compreensão da vinda de Cristo, da sua segunda vinda. Então os irmãos tinham dúvidas sobre isso e Paulo escreve para suprir essas necessidades.
não é? Eu lembro de uma vez que já tem bem uns 3 anos ou mais, que eu fiz uma breve exposição nessa carta, não uma exposição direta, mas eu realizei pregações, não é, escatológicas, pregações sobre o tempo do fim, sobre o Apocalipse. E eu usei muito essas cartas, justamente porque aqui nós temos um texto, não é, que foi feito, foi preparado justamente para responder questões, dúvidas sobre isso. Então, geralmente, quando eu vou começar a estudar Apocalipse, eu leio, mas sempre observando tanto os evangelhos como essa carta aos Tessalonicenses, as 2 cartas, porque são muito importantes, não é? Então nós temos esse assunto que é de muita importância na carta. Porém, há algo aqui que é notório. Se você for ler todas as 2 cartas, vocês vão perceber uma alegria maravilhosa por causa dessa comunidade. Vocês vão perceber que o apóstolo Paulo aqui, bem como os seus cooperadores, que nas suas palavras demonstram alegria também, eles estão se regozijando, se alegrando pelo que Deus estava operando nessa comunidade em Tessalônica, não é? Essa cidade de Tessalônica era uma cidade de cultura greco-romana. Então, a maioria dos cristãos ali eram gentios, ou seja, não eram judeus convertidos ao cristianismo, a Cristo, mas eram gentios. Então eles tinham uma cultura também, uma cultura bastante idólatra, pagã, ok? E era nesse contexto que eles estavam inseridos aqui. Mas Paulo demonstra uma alegria muito grande. E a alegria de Paulo, não é, a escrever essa carta, justamente porque ele recebeu notícias de Timóteo. Ele enviou o jovem pastor Timóteo para observar como estava o andamento da comunidade. Como aquela comunidade estava se desenvolvendo. Haja vista as perseguições que eles sofriam, porque o contexto era difícil, não é? Então, quando Timóteo vem com as boas notícias, elas realmente são notícias boas, notícias maravilhosas. E as notícias de Timóteo empolgam Paulo, porque ele realmente demonstra uma alegria muito grande quando observa o testemunho desses irmãos. As expressões que lemos aqui no capítulo 1, do 2 ao 10, não é, demonstram justamente essa alegria. E a alegria de Paulo é justamente porque essa comunidade fazia a diferença em Tessalônica. Fazia tanta diferença que deles, não é? Na verdade, sobre eles, foi afirmado em várias comunidades e cidades que eles eram crentes fiéis. O testemunho deles, não é? Sem rede social, né? Sem WhatsApp, sem Facebook, sem nada. O testemunho deles se espalhou por muitas cidades, não é? Daquele tempo. Isso realmente é algo maravilhoso. Então, o que podemos observar como alegria descrita pelo apóstolo Paulo aqui é pela santidade dessa igreja. Esse realmente é um tema que está muito claro nessa carta. Embora, geralmente, nós tenhamos essa facilidade para observar muito mais o lado escatológico. Mas se você começar a ler essa carta também, não é? Com esse interesse de entender o testemunho dessa igreja, você vai perceber como eles deram testemunho ali, como eles demonstraram santidade ao Senhor. E é justamente do que se trata o nosso acampamento, no sentido geral. Porque quando nós falamos de eleição, eleição é para um propósito. E esse propósito estava sendo manifesto justamente aqui. Não é? E é justamente sobre isso. O primeiro ponto, então, do sermão dessa noite é justamente sobre a operosidade da fé. É uma das primeiras coisas que Paulo fala aqui. Ele mostra a sua alegria e então, ele no versículo 3 diz bem assim: recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé. Ele fala justamente da operosidade da vossa fé. E só para lembrar, o contexto deles não era um contexto fácil, pacífico, muito pelo contrário. Além da cultura depravada, não é? Além da cultura que realmente buscava a idolatria, eles estavam sofrendo perseguição social dentro da cidade. Eles eram cidadãos comuns, pessoas comuns que têm emprego, que trabalham, mas devido à fé que eles estavam expressando em Jesus Cristo, porque eles confiavam no Evangelho, porque eles se reuniam como igreja e eles eram distintos do mundo ao seu redor, eles estavam sendo perseguidos, não é? Mas ainda assim, o que é exaltado aqui é a operosidade da fé desses irmãos aqui. E o que Paulo quer dizer com isso? Afinal de contas, o que Paulo quer afirmar quando diz que a fé desses irmãos era operante? O que é uma fé operante? O que Paulo quer dizer aqui é que a fé desses irmãos não era uma fé de mero discurso. Não era apenas falar. Eles não eram cristãos que diziam bem assim: olha, nós somos cristãos, nós realmente confiamos no Evangelho, ok? Mas nós não queremos nos expor muito.
Porque se nós começarmos a agir de todas as formas, a partir da ótica cristã, bíblica, as pessoas vão começar a nos perseguir. Vai ficar mais difícil. Porque se eu for um cristão sincero, eu vou rejeitar certos convites que o mundo me faz. Se eu for um cristão verdadeiro, eu vou dizer não para o suborno, para a mentira, para as oportunidades de avanço na vida de maneira ilícita. Eu vou dizer não para tudo isso, não é? A minha cultura é uma cultura devassa, mas eu vou dizer não para essa cultura devassa porque eu quero ser um cristão verdadeiro. Ou seja, o testemunho deles demonstra que essa fé operante não era uma fé só de palavras. Eles não eram irmãos que apenas diziam, eu sou crente, não é? Eu sou reformado, eu conheço os documentos, eu confesso essas doutrinas. O que nós fizemos hoje, o que foi dito hoje pela manhã e o que nós testemunhamos, a pública profissão de fé, não se refere apenas a você dizer, eu creio, eu confesso, eu declaro, eu assumo, eu confirmo, alguma coisa assim. Não. Isso tem que ser assumido. Mas o assumir essa fé, o assumir esse compromisso com a igreja, tem que mudar completamente o meu modo de viver. Porque se eu disser que eu creio, que eu confesso, que eu declaro, que eu afirmo, e a minha vida não condiz com isso, eu não estou sendo um cristão verdadeiro. Eu estou me enganando. A minha fé não é operante, é uma fé morta. Não serve para nada. E fé por fé, no sentido de confiar, não se preocupe. Você não é nenhum destacado com relação a isso, se você apenas diz que crê. Porque Tiago, no capítulo 2 de sua carta, ele diz que os demônios também creem e estremecem. Não é? Você diz assim, não, eu não sou como esses pagãos que são panteístas, ou seja, para eles tudo é Deus. Não é? Eu não sou politeísta, ou seja, eu não tenho várias divindades. Eu sou alguém que acredita que o monoteísmo é o certo. Não é? Ou seja, há um Deus só. O que Tiago diz no capítulo 2 é, muito bem. Você crê que há um só Deus? Fazes bem. Os demônios também creem e estremecem. Então, fé de palavras não é fé. Fé só de palavras é morta. Mas a fé que é dita aqui, não é? Que Paulo afirma dessa comunidade, e ele fala isso não adivinhando o que poderia estar acontecendo lá. Ele está recebendo notícias, ele está escrevendo para demonstrar sua alegria pelas notícias que ele recebeu. Por isso que ele escreveu a carta. E ele está dizendo, a fé de vocês é uma fé operante, ou seja, é uma fé viva. A fé de vocês não é uma fé subjetiva que vocês dizem, eu creio em Deus, eu creio em verdades, e isso não tem implicações reais para a sua vida. Não, é uma fé que pode ser demonstrada, que todos podem demonstrar. E na verdade essa fé que é operante, essa fé viva que podia ser demonstrada na vida daqueles irmãos, era o que causava a perseguição contra eles. Eles estavam sendo perseguidos de verdade. Era uma comunidade realmente atribulada. Eles não tinham apenas ameaças ou boicotes, não é, do sistema contra eles. Não era isso, irmãos. Apenas. Porque eles passavam por isso, como eu disse, eram trabalhadores, pessoas comuns. Mas eles eram literalmente perseguidos por causa da fé em Jesus Cristo. Paulo ressalta no versículo 9 de maneira muito bela, quando ele diz, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servires o Deus vivo e verdadeiro. Observe, isso aqui é notório naquela cultura de Tessalônica. Os tessalonicenses estavam observando um grupo de pessoas que, ao ouvirem a pregação apostólica, ao ouvirem a pregação do Evangelho, eles creram, e o que eles creram ali, a sua fé, não era uma coisa oculta, abafada, que não tinha sentido, que não tinha aplicação na vida. As pessoas estavam começando a ver a mudança na vida daqueles irmãos. Vamos nos prostituir? Não, eu sou de Cristo. Eu obedeço a Cristo. A palavra de Deus é assim. Vamos fazer qualquer coisa que o mundo tem feito aí, porque, afinal de contas, nós somos humanos, né? Temos que curtir a vida e fazer aquilo que nossa carne deseja. De forma nenhuma. Nós pertencemos a Cristo. Nós não podemos dizer que temos um Senhor e não obedecemos a Ele. Isso não tem sentido. Isso começou realmente a criar desavenças. E você, que é um cristão, e por que dá testemunho, você sabe muito bem o que é assumir o compromisso com Cristo. O que isso causa em sua vida. Quando você realmente assume o compromisso com Cristo, por mais que seja uma questão temporária, você vai sofrer perseguições. Amigos, parentes distantes, parentes próximos, seus pais, seus irmãos.
Eles vão simplesmente dizer que você é doido, que você não tem, perdeu o juízo, que você devia estar fazendo a coisa mais importante na sua vida, que você devia estar se divertindo, fazendo coisas aí que todo mundo faz, mas você está aí com esse negócio de igreja. As pessoas dizem isso. Esses irmãos, eles não se importavam com o que o mundo falava. A fé deles era uma fé viva. É isso que Paulo quer dizer quando ele fala sobre uma fé operante. Mesmo em um contexto difícil, em um contexto de perseguição. Perseguição dura, porque nós sabemos o que era o Império Romano. Era algo duro, terrível, que matou muitas pessoas, que dominava sobre as pessoas, e como eles massacraram os cristãos. A partir daqui as coisas só pioraram, não melhorou não é? Só pioraram. Disso aqui se tornou em perseguição real, legítima, do governo contra os cristãos, a ponto de transformar a igreja, o cristianismo, em uma instituição criminosa. Vamos matar os cristãos, agora é proibido, é crime ser cristão. O governo romano era assim. Mas ainda assim, debaixo dessa perseguição cultural terrível, estava ali uma igreja, na cidade de Tessalônica, que permanecia fiel, que tinha uma fé viva, ativa, eficaz. Uma fé que demonstrava, na verdade, por meio da vida deles, da obediência, o que é o Evangelho. Essa é a fé operante que Paulo fala aqui, é por isso que ele se alegra, irmãos. É por isso que ele se alegra. Mas o texto do versículo 3 ainda diz bem assim, ele fala sobre a operosidade da vossa fé e diz mais, da abnegação do vosso amor. Então veja, a transformação, essa conversão da idolatria para o Deus vivo e verdadeiro, o único Deus verdadeiro, não é? Aquele que é o Criador, essa conversão era tão notória que a fé mostrava isso, uma fé viva, mas ele fala sobre a abnegação do amor daqueles irmãos, do que eles tinham com relação ao seu próximo, aos seus irmãos em Cristo. O que Paulo quer dizer com isso, na verdade? Paulo está se referindo de maneira muito clara, quando ele fala da abnegação do seu amor, na aplicação geral, não é? Aquela cultura de Tessalônica e as demais cidades, né? A circunvizinhança, estavam podendo testemunhar e ouvir acerca de um povo, de um grupo de cristãos que, diferente de qualquer grupo no mundo, eles se amavam como uma família de verdade. Para pensar nisso. Isso é impactante, porque nós temos a facilidade de abraçar os nossos, não é? Porque existe isso, sangue do meu sangue. Na verdade, nós amamos nossa família e temos que amar mesmo. Mas quando o mundo observa pessoas que vieram de culturas diferentes, de famílias diferentes, se reunindo para adorar um único Deus, e eles se tratam como irmãos, eles se doam por esse amor, eles se esforçam uns pelos outros, de maneira a espantar o mundo, são como verdadeiras famílias ali. E isso realmente impacta o mundo. Então, quando Paulo fala da abnegação do vosso amor, é justamente sobre isso que ele quer falar. E o que é abnegação? A definição que eu coloquei aqui é muito bonita, na verdade. Se você procurar no dicionário, você vai ver essa definição, que diz bem assim: a ação caracterizada pelo desprendimento e altruísmo, em que a superação das tendências egoístas da personalidade é conquistada em benefício de uma pessoa, causa ou princípio, dedicação extrema, o altruísmo nesse sentido. Ele fala bem assim, tratando em termos religiosos, não é para observar isso. Renúncia ascética à própria vontade em função de anseios místicos ou princípios religiosos. E ainda, sacrifício voluntário dos próprios desejos, da própria vontade ou das tendências humanas naturais, em nome de qualquer imperativo ético. Tentando observar isso, essa definição, e observando o que Paulo diz acerca da abnegação, do amor desses irmãos, era justamente porque aquela cidade pôde contemplar, testemunhar um amor verdadeiro entre irmãos. Ali há um povo que verdadeiramente se ama. Eles dão a vida uns pelos outros. Eles simplesmente largam tudo por essa fé, para estarem juntos. Para eles, estarem juntos como uma família é valioso demais. É valioso demais. Ainda que os familiares ao redor digam, vocês são doidos, vocês não deveriam fazer isso, não é? Ou como algumas pessoas acabam vindo quando se convertem de fato a Jesus Cristo, não é? Vá morar na casa do pastor, vá morar logo naquela igreja. Aqueles irmãos ali,
eles realmente demonstravam um amor verdadeiro. Não era um amor fingido, não. Eles não teriam nem razões humanas para permanecer daquele jeito, porque eles eram perseguidos, eles poderiam simplesmente se abandonarem ali. Não é, ó, eu vou sair desse grupinho porque se eu ficar aqui e permanecer como eles, eu vou perder meu cargo na prefeitura, eu vou perder emprego, eu vou perder muita oportunidade. Então, vai para lá negócio de igreja. Não. O amor, a renúncia, o cuidado que eles tinham, é aquele cuidado que nós vemos de maneira muito bela em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Onde a igreja de Cristo, ali no seu início, a igreja no seu caráter cristão, não é? Estavam ali e eles realmente se amavam. Eles se ajudavam. Eles cuidavam uns dos outros. Eles perseveravam na doutrina, na verdadeira fé. É isso que nós vemos aqui, um amor de renúncia, um amor verdadeiro, um amor que que não busca fugir do sofrimento. Não é? Tem gente que diz bem assim, eu sei o que é amor, eu amo. Você ama, tem certeza disso, porque se você procura fugir do sofrimento o tempo todo na sua vida, tem amor em você não, viu filho? Amor é sofrimento. Quem ama, sofre. Quem ama, sofre. Se você ama a Deus, você sofre por isso. Esses irmãos estavam sofrendo por causa disso. Se você ama alguém, se você ama o seu próximo, você sofre por causa disso. Porque muitas vezes você engole certos sapos, não é? Você simplesmente deixa algumas coisas, mesmo que te machuque, que te faça mal, você fica ruim, você sente mal por causa daquilo ali, mas você deixa para não prejudicar aquela pessoa. Às vezes você tem razão, não é? De responder de maneira dura ou de agir contra aquela pessoa com razão porque ela te fez mal, mas você, por amor àquela pessoa, você renuncia à sua própria vontade. É justamente isso que está sendo demonstrado aqui. E se há um amor de renúncia como esse amor, a abnegação do amor deles, é porque aquela igreja não era perfeita. É porque os irmãos falhavam. Mas ainda falhando, pelo poder do Espírito Santo, pela verdadeira fé, eles renunciavam à sua própria vontade. Veja que coisa gloriosa nós podemos observar nessa comunidade aqui. Isso realmente glorifica o nome de Deus. Essa é uma fé verdadeira. E não apenas isso, ainda citando o versículo 3, ele fala não só da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, os irmãos ali de Tessalônica tinham problemas doutrinários. Sim, não era uma igreja perfeita, isso é claro. Os seus problemas doutrinários eram sérios e Paulo escreveu para resolvê-los. Olha, irmãos, não tenham dúvida com relação à volta de Cristo. Será assim, assim, assado. A revelação disso da parte do Senhor. Mas ainda com aqueles problemas doutrinários, não é? Era inquestionável a fé daqueles irmãos. Inquestionável. Eles estavam firmes em Cristo. Eles estavam firmes na esperança que eles receberam pela promessa do Evangelho. E a prova que eles receberam essa esperança verdadeira e confiavam nela foi justamente essa maneira de viver. Ouviram o Evangelho, ouviram a promessa de salvação e ficou só no ouvir? Não. O que eles ouviram mudou a vida deles. Levou-los a ter uma fé operante e a amarem de verdade. Isso é a fé verdadeira que a Bíblia ensina. O contrário disso não é fé, irmãos. Fé que a Escritura Sagrada ensina não é apenas dizer eu creio. Isso é importante. Mas o eu creio deve estar alinhado ao meu testemunho, à minha vida. Isso é fé. Fé não é simplesmente dizer que acredita em alguma coisa, não é dar crédito a alguma coisa. É confiar no que Deus diz. É confiar na sua palavra, na sua revelação. Isso é fé verdadeira. Então observe, no texto que nós lemos aqui, ainda, Paulo, ao observar o testemunho daqueles irmãos, e pode perceber que esse testemunho é destacado e distingue esses crentes do mundo. Isso aqui está de maneira enfática justamente por causa disso. Para deixar muito claro que essa atitude, esse modo de viver, era um modo de viver santo que separava aqueles cristãos, que separava aquelas pessoas que criam em Jesus Cristo do mundo. Era um modo de viver diferente, um modo de viver separado, santo nesse sentido. E por conta disso, Paulo chega a reconhecer o que é maravilhoso, a eleição daqueles irmãos. Paulo reconhece a eleição deles porque eles disseram que eram eleitos? Não. Porque a vida deles demonstrava isso. Que coisa profunda, irmãos. Que coisa realmente maravilhosa acerca
da verdade do Evangelho. Essa é a fé, não uma fé emocional, não é? Não é aquela coisa que você se arrepia de repente quando você vê alguma coisa profunda, algum desafio, alguma coisa que você ouve e você fica, sabe, emocionado. Não tem nada a ver com isso. Era um compromisso fiel, sincero, de vida e de morte com Cristo, com o Evangelho. Então, observando, partindo agora para a segunda parte, observando que aqueles irmãos, não é, eram distintos no meio daquela sociedade, pela sua vida, nós só podemos chegar a uma conclusão, que aquela igreja demonstrava de fato santidade. Eles não eram perfeitos, mas a vida deles era diferente. E isso é uma vida santa. Uma vida santa. E então aprendemos aqui que a santidade, ela é uma marca da Igreja de Cristo. Não é? O que distingue o povo de Deus no mundo é a santidade. Deus não chamou um povo, não é, para ser um povo que diz que tem um Deus, mas não vive de acordo com o que Deus manda. Deus chamou um povo para ser um povo santo. Isso é dito de Israel no passado, não é? Eu vos escolhi para ser o meu povo peculiar, o meu povo santo. O Novo Testamento fala isso da Igreja de Cristo, a igreja em seu caráter cristão ainda. Falando a mesma, vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa. São essas as definições de igreja, do que Cristo fala sobre a igreja. Ou seja, a santidade é uma marca da igreja. E vamos observar isso no versículo 6 e 8, ao 8. Ainda no capítulo 1 diz bem assim: com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio a muita tribulação, com alegria do Espírito Santo. Ó, tribulação, mas com alegria do Espírito Santo. Não com murmuração. Não como aquele povo que foi destruído no deserto. Não é? O povo foi destruído no deserto. Murmuradores. Esses perseguidos com alegria do Espírito Santo. Isso aqui realmente é muito forte. Versículo 7. De sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Ou seja, outras cidades vizinhas. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. O que destacava essa igreja, então? Era justamente o modo de viver santo. Essa comunidade, ela era destacada naquela sociedade, a tal ponto que não só os tessalônicos observavam isso, mas as pessoas de cidades vizinhas, muitas cidades, acabavam ouvindo, não é, de um povo que era diferente. Um povo que tinha como marca a obediência ao Senhor, a santidade. E aí você pensa, cara, que testemunho profundo. Será que eu fico até constrangido? Será que eu posso dizer isso da minha própria vida? Será que você pode dizer da sua própria vida também a mesma coisa? Será que você pode olhar para isso e dizer, isso aqui cabe a mim, né? Todas as pessoas de outras cidades pequenas, até menores do que a nossa, estavam falando desses irmãos. Tem um povo ali, em Tessalônica, que é um povo diferente. É um povo que se distingue em tudo. Eles não são corruptos. Eles são respeitadores. Eles honram as autoridades porque eles aprenderam isso dos apóstolos. Não são revolucionários. São pessoas decentes. Pessoas que procuram edificar, fazer o bem, ajudar. Pessoas que têm um contexto familiar, uma estrutura familiar diferente. Não são pessoas que fazem filhos de maneira irresponsável e não os educam. Não, são pessoas que têm uma estrutura familiar diferente. Você vê a diferença na família deles. É isso que é óbvio aqui. Não é? Então vem a pergunta para nós, para nossa reflexão. Essa mesma realidade pode ser aplicada a mim, a você. O que as pessoas dizem de você? O que as pessoas dizem da nossa comunidade? É necessário refletir sobre isso. Não é? Porque esses irmãos tinham um testemunho poderosíssimo. Aquela igreja era uma igreja de cristãos genuínos, cristãos fiéis, que faziam jus ao nome de cristãos que tinham. Não é? Não eram cristãos de fachada, não eram religiosos, não é, nominais, não eram pessoas que carregam em suas costas uma tradição morta. Ah, por que você é cristão? Porque meus pais me ensinaram a ser.
Sim, mas você crê naquilo que você vai te ensinar? Não, é porque eles me ensinaram a ser, então eu tenho que ir para a igreja, né? Então tem que ir, é o costume. Não. Cristianismo fé não é costume, irmão. Fé não é costume. Fé é compromisso real com Cristo. E esses irmãos demonstravam isso de maneira muito clara. No versículo 7, temos então o reconhecimento dessa igreja. Reconhecimento. Isso demonstra o cumprimento daquilo que Cristo diz em Mateus 5. Não é? Quando Jesus fala que nós somos os discípulos, vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. E ele vai e conclui dizendo, esse sermão, assim resplandeça a vossa luz, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. É isso que está acontecendo aqui. O mundo, as pessoas e outras comunidades acabaram vendo a igreja de Tessalônica como uma igreja modelo. As obras daqueles irmãos glorificavam a Deus. É isso que está aqui no versículo 7. O reconhecimento, como ele diz, de sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia e Acaia. E como no versículo 8 diz, não só Macedônia e Acaia, mas em cada parte se ouve falar da fé de vocês. Que coisa linda, irmãos, nesse testemunho aqui. Que coisa bela. Se cada comunidade cristã nesse mundo fosse exatamente assim, as pessoas não teriam um azinho para falar da igreja. Elas ficariam impactadas com o testemunho da igreja. Eles estavam cumprindo aqui justamente o que Cristo disse. Não é? A marca clara dessa igreja é a santidade. E é isso que tem que ficar claro em nosso coração, em nossa vida. O que foi reconhecido na vida daqueles cristãos é manifesto justamente no versículo 9. O que causou isso na vida deles? Conversão. Eles não ouviram o evangelho e continuaram sendo quem eles eram, fazendo o que faziam. Eles se converteram. Eles não ficaram... É muito bom ouvir pregações, né? É muito bom participar de eventos, é muito bom, cara, ó, eu ouvi o pastor fulano, pastor ciclano, doutor em teologia fulano, Beltrano ciclano, é muito bom ouvir porque você aprende, você observa os debates, aquele pastor lá que gosta de debater na internet, o cara é desenrolado, ele deixa o cara sem chão, ele mostra, ele sabe, costura, ele faz muita coisa ali com a teologia, com argumento, o cara é um apologeta, estou impressionado com isso. Eles não eram assim. Eles foram evangelizados pelo apóstolo Paulo, hein? Né? Apóstolo Paulo, o cara, Deus deu dons para ele maravilhosos. O cara é inteligente. Deus deu sabedoria para aquele homem, não é? Que pelo trabalho que Deus realizou na vida dele, o evangelho se espalhou entre os gentios. O homem tinha cash para poder argumentar com o filósofo. Então não é brincadeira, não. O cara tinha moral para chegar no Areópago, né, um local específico para exposição de filosofias gregas e de religiões. Ele chegava lá e ele tinha autoridade moral para explicar coisas, para as pessoas ouvirem ele. Mas eles não estavam preocupados com isso aqui. Paulo diz aqui no início que o evangelho que nós pregamos a vocês não veio apenas em palavras, mas em demonstração de poder pelo Espírito Santo. Então não era um evangelho de mera argumentação, era algo real, verdadeiro, que transformava a vida das pessoas. E a prova disso é justamente essa conversão, e a conversão é justamente isso. Aqueles irmãos andavam por um caminho, aquelas pessoas, antes de conhecer o evangelho, aliás, andavam por um caminho, viviam um tipo de vida, estavam completamente adequados à sua própria cultura, mas quando conheceram o evangelho, o poder do evangelho, foram transformados a tal ponto que eles mudaram de direção. Eles pararam de praticar o que estavam praticando e começaram, de fato, a viver de acordo com a vontade de Deus. E isso é a santidade manifesta naquela comunidade. Isso é, de fato, a santidade manifesta para a glória de Deus naquele local, naquela comunidade onde se espalhou por toda a circunvizinhança. Essa é a santidade que Deus espera do seu povo. A santidade que demonstra uma separação do mundo, de pessoas que amam de fato a Deus, que amam o Evangelho. É isso que a palavra do Senhor nos ensina, irmãos. Aquilo que
aprenderam dos apóstolos, eles praticavam de verdade. Eles não eram apenas ouvintes, não eram enganados. Quem ouve e não pratica não passa de enganado, porque não tem fé de verdade. Aquele que tem fé ouve, quando ele crê, ele pratica, ele dá a vida por isso, ele se entrega a essa verdade. E esses irmãos estavam vivendo justamente assim. Então, como nós podemos, de acordo com o tema da pregação de hoje, batalhar contra a nossa própria carne? Como viver, como viver de maneira santa em um mundo tão depravado como o nosso? Porque eu sei que não é fácil. Basta olhar para o testemunho desses crentes. E eu tenho que dizer para os irmãos, e para concluir aqui a terceira parte já, para que os irmãos possam compreender essa realidade, irmãos. Nós precisamos, como aquelas cidades vizinhas, também sermos impactados pelo testemunho da Igreja de Cristo. Precisamos ser impactados pelo testemunho da Igreja de Cristo. Aquelas cidades foram impactadas, pessoas foram impactadas. Pessoas ficaram impressionadas com o que Deus estava fazendo na vida daqueles crentes. Que esse testemunho também chegue a nós hoje. Chegue à nossa própria vida. Que é olhar para uma comunidade que sofria perseguição como eles. Nós não venhamos usar dificuldades na vida como pretexto para seguir a Deus. É muito difícil, pastor. A carne é fraca, né? Nós somos pecadores mesmo, então é muito difícil. Não tem... Para que ficar lutando? É a nossa natureza. Tudo coopera contra nós, nesse mundo. Há uma conspiração geral no mundo contra o povo de Deus. Então para que resistir? Nós temos um exemplo aqui de uma comunidade que viveu, não é, debaixo de perseguição, mas eles perseveraram. Eles permaneceram firmes no evangelho que receberam. Então, a única coisa que nós podemos concluir aqui, de maneira muito clara, de como viver uma vida santa em um mundo depravado, é só uma. Nós precisamos, ao receber o evangelho, confiar no evangelho e praticar o que o evangelho nos ensina. O que Paulo diz aqui é muito importante no versículo 6. O que ele diz é, com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor. Olha que palavra. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos. Nós, os apóstolos, estamos dando a nossa vida pela pregação do Evangelho. Nós estamos imitando o nosso Salvador Jesus Cristo. Vocês se tornaram imitadores nossos nisso que estamos fazendo. E do Senhor Jesus Cristo. Aqueles cristãos, de fato, mereciam aquele nome. Eles faziam jus ao nome que tinham, porque Deus os salvou. Deus derramou a sua graça naquele povo, e eles seguiam a Jesus Cristo de verdade. A única maneira, irmãos, é única, não tem outra forma de você ser diferente, a não ser tomar a sua cruz e seguir a Jesus Cristo. A única maneira do mundo poder reconhecer que você glorifica a Deus com as suas obras, mesmo que inconscientemente, é seguindo a Cristo. É andar como Ele andou. É fazer o que esses irmãos estavam fazendo aqui. Qual era a base, qual era a fonte dessa mudança? Por que eles viviam assim? Por causa de Jesus Cristo. Porque eles criam de verdade. Então eles seguiam após Cristo. Eles queriam imitar o Senhor. Eles queriam ser como Cristo. E é justamente isso que o tema geral da palestra nos diz, moldados à imagem de Cristo. E ser moldado à imagem de Cristo, irmãos, é viver uma vida santa. Porque Cristo é santo. A vida dele é diferente. Se nós seguimos a ele de verdade, nossa vida tem que ser diferente. É isso que de fato é demonstrado aqui. Por isso, pensando nisso, temos que responder algumas perguntas. Respondemos para nós mesmos, pessoalmente. Responder perguntas acerca da nossa vida diante do Senhor. A sua fé também é operante? Será que o que é dito no versículo 3 pode ser dito também da sua própria vida? O que você entende como fé? A sua fé é uma fé viva, uma fé operante, uma fé que é demonstrada, que pode ser demonstrada? Reflita sobre isso.
Você é alguém que ama de verdade. Você é alguém que demonstra o amor que você tem pelo seu próximo, se doando, se sacrificando, renunciando à sua própria vontade, lutando contra o seu próprio egoísmo para amar o seu próximo como Deus ordena em sua palavra, em sua lei. Nós temos que refletir sobre isso. Porque isso aqui tem que ser real. Se isso aqui não for real, irmãos, é melhor que todo mundo, sabe, vamos só curtir aqui o acampamento, cada um volta para sua casa e finge que nada aconteceu, porque não tem sentido. Né? Para que tanto tempo de igreja cristã? É inútil isso aí. Se isso não for real, acabou. Nada tem sentido mais. Por isso que é importante refletir nessa verdade. A nossa firmeza está em Jesus Cristo. A esperança que dizemos que temos e confessamos publicamente que temos, ela é real em nossas vidas. Porque se há esperança no nosso coração, e isso nos diz que nós nunca paramos de lutar. Pessoas param de lutar quando a esperança se acaba, mas o povo de Deus tem uma esperança eterna. Nada pode roubar essa esperança. Nada pode alterar a promessa, então nós esperamos o que Deus nos dará de maneira perfeita e certa. Não há soma de variação. Então, a sua esperança, a sua firmeza em Cristo é real. Pode ser dita a mesma coisa de você hoje, mediante essa palavra. Temos que refletir nessa verdade. Nós somos convocados pela palavra do Senhor a demonstrarmos uma marca verdadeira. E aí é perguntado a nós, irmãos, essa igreja tinha como marca uma vida santa, uma vida diferente, distinta, santidade. Qual é a marca de nossas vidas? Qual é a marca de nossas vidas? O rapaz que está frequentando a igreja, aquele menino ali, há tempos atrás, era uma pessoa devassa. Há tempos atrás, era alguém sem respeito. Não tinha prudência em nada. Mas eu percebo que mudou as coisas. Ele agora é uma pessoa respeitadora, só que tem mais do que isso. Não foi apenas uma mudança moral. Ele não apenas se adequou a padrões morais mais nobres. Não. É uma pessoa compromissada com a verdade que ele ouviu e que eu fico espantado com isso, porque a vida dele mudou baseado nisso. Não foi reconhecer apenas que, sabe, eu tenho bons exemplos na sociedade, e são raros, então eu vou buscar segui-los, mas não, eles realmente ouviram algo, a pregação de uma comunidade, eles ouviram aquilo que a Bíblia ensina, e agora isso aí, essa mensagem que eles ouviram, mudou a vida deles. Mudou de tal forma que eles não são apenas assim quando eu vejo. Na verdade, eu fiquei sabendo que no trabalho ele é assim, eu fiquei sabendo que na escola ele é dessa forma também, no seu tratamento em casa com os pais, com o cônjuge, com as pessoas que estão ao seu redor, com seus irmãos, é a mesma coisa, mudou tudo. Não é apenas uma apresentação externa para que as pessoas vejam e aplaudam, não. A mudança é tão real que em todos os cantos ele é assim agora. Isso é espantoso para o mundo. A pergunta é justamente essa. Qual é a marca de nossas vidas? O que é evidente na minha vida, na minha forma de viver? O que eu testemunho diante do mundo? É isso que tem que transparecer. A maneira como eu vivo nesse mundo demonstra quem eu sigo, revela a quem eu sigo, revela quem é o meu Deus, revela se eu sou um cristão verdadeiro ou não. A minha forma de viver. A minha forma de viver. É isso que o Evangelho nos ensina. Nós temos que realmente guardar o nosso coração. Eu sei que é difícil viver em um mundo depravado assim, um mundo que não se importa com nada, um mundo que só te ensina, sabe, lixo, porcaria. Mas olha para Cristo, porque aquilo que os irmãos estavam fazendo ali era isso. Aquela comunidade estava olhando para Cristo e procurando imitar a Jesus Cristo. Falar em Jesus Cristo. Falar dele é muito fácil, né? Você fala dele no filme, em desenho, tudo. Não, estou falando para você confiar e seguir o Jesus Cristo real. Aquele que de fato foi crucificado, aquele que é filho de Deus. Andar como ele andou. Jesus Cristo é o modelo, é o exemplo, porque ele diz em João 6,38, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade,
mas a vontade daquele que me enviou. Ele ainda diz, em João 4,84, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra. Cristo diz isso. A minha vida, o meu modo de viver, pode revelar se eu sigo esse princípio. Se eu também amo a vontade de Deus. Então, para que nós vivamos uma vida que realmente glorifica a Deus, nós precisamos seguir a Jesus Cristo e imitá-lo. Ele precisa ser o nosso modelo, como foi para essa igreja aqui. Do contrário, a nossa vida será uma vida completamente irrelevante e nada terá sentido. Essa é a mensagem do Evangelho, é a exortação do Senhor para nossas vidas. Amém.